Então, assim, eu acho que dentro de todos os relatos que eu já tive ao longo desse 1 ano, nós completamos 1 ano de Café com as CEOs, foi uma CEO que foi no nosso segundo café. Ela é muito linda, assim, é por isso que eu falo, né? Às vezes a gente mostra e a gente sempre vai estar muito bonita, mas ela se sentiu tão bem, confortável, que ela chegou no canto com lágrima nos olhos e agradeceu por eu ter feito aquele café e pelo convite ter chegado até ela. Jacqueline Guedes é especialista na formação de palestrantes e mentora em comunicação e networking estratégico. É CEO da Empower Palestras, empresas que lidera há 7 anos e por meio da qual já esteve à frente de eventos que impactaram mais de 10 mil pessoas no norte do Brasil. Porque ali ela estava rompendo uma dor emocional. Ali ela estava dando um passo de coragem. E se você for analisar, não era o financeiro, não era o negócio, era o interno. Ela precisava de outras mulheres para ela entender o brilho que ela tem. Porque por uma situação de abusos, né, e tudo mais, ela perdeu aquilo, a autoconfiança. Então, isso acabou impactando muito na vida dela. Nesse desafio que a gente está falando muito sobre grandeza, o que você acha das mulheres que ainda têm medo de ocupar espaços mais altos e maiores para a vida dela? Com certeza procurem mesas como a de Jaque, procurem ambiências também como a Protagonistas, procurem ambiência como o Grupo W, que foi a minha escola. Kelly Oliveira é estrategista de negócios, empreendedora e idealizadora do movimento Protagonistas, um ecossistema que conecta mulheres líderes, empresárias e empreendedoras em todo o Brasil. O medo é natural, mas a gente tem que racionalizar ele e fazer com que o nosso desejo, os nossos objetivos, a nossa vontade seja muito maior do que o medo, porque o medo te paralisa, né? Então eu não vou deixar o medo me paralisar, eu vou me juntar com quem pode complementar a minha força, com quem pode complementar a minha visão, com quem pode complementar a minha estratégia, para que o medo fique tão pequenininho e eu consiga realizar aquilo que eu nasci para. Se tem algo capaz de transformar trajetórias, impulsionar carreiras e abrir portas que sozinhas talvez nunca se abririam, esse algo é a conexão certa. E quando essas conexões acontecem entre mulheres líderes que ocupam cargos de decisão, o impacto é ainda maior. Hoje vamos falar sobre esse poder que nasce nos encontros capazes de gerar alianças, oportunidades e movimentos concretos. Para esse episódio, convidamos Jacqueline Guedes e Kelly Oliveira, duas mulheres que atuam diretamente na construção de conexões estratégicas, no fortalecimento da liderança feminina e na criação de ecossistemas que geram crescimento real, sustentável e consciente. Jaque, eu já vou começar já direto contigo, porque a Kelly me pediu para começar contigo as perguntas, mas eu queria que você, na visão já de todo o tempo que você trabalha, como é que você avalia o papel das conexões do futuro do trabalho e da liderança? Eu acredito que a conexão hoje faz total diferença. Por mais que tenhamos aí IA e várias plataformas, a conexão ela acelera o teu resultado dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente do seu negócio. Eu sou prova viva disso. Então, eu posso ser formada, pós-graduada, ter MBA em várias coisas, mas as conexões genuínas, elas aceleram o teu processo. Então, eu observo muito isso, que quando você fala muito sobre ser interesseira e interessada e tudo mais, ontem nós falamos sobre isso, algo que a nossa amiga Kelly falou é você ser interessada, porque a gente tem muito falado sobre interessante. Então, quando você é interessada, você se torna interessante, e isso ficou muito na minha memória. Eu falei, é verdade, porque eu me vejo uma pessoa muito interessada. Eu quero fazer, mas eu quero fazer por nós e não só por mim. E eu penso que dessa maneira a conexão de fato faz toda a diferença. Porque você tá aqui, me abriu as portas para estar aqui, porque a nossa conexão é genuína. Eu quero que as coisas transbordem na sua vida e você quer que eu também transborde. E o pouco que você sabe, é como eu sempre pontuo, é muito para muita gente. Então você acabou de fazer uma explicação aqui que eu até coloquei no Instagram, não é um podcast, é um workshop. Então é isso que a conexão verdadeira te traz. Possibilidades e oportunidades que realmente ficariam um pouco distante de uma outra forma. Kelly, ainda na mesma pergunta, mas eu queria que você destrinchasse uma coisa que é muito sua também.
a história de você entende que um bom líder e que a liderança ela tem que necessariamente passar pelo network, porque a gente vê muito o líder sendo chefe de, cara, faz o que eu quero, aquela coisa toda, ou vai para um jantar de negócios, mas ele nunca é aquele líder que se conecta com as pessoas. Como é que você avalia? Porque, cara, você que trabalhou em banco, você que trabalhou em várias coisas, a gente trabalhou junto, e como é que você avalia essa posição no futuro da necessidade das conexões para quem vai ser líder? Eu verdadeiramente acredito que conexão é uma necessidade, né? E eu falo muito também da questão do poder da ambiência. Quando a gente está inserido no ambiente certo, a gente só potencializa aquilo que a gente já carrega dentro da gente, né? A gente consegue enxergar o potencial que a gente tem. Eu costumo dizer que sempre tem alguém te esperando. Então, assim, dê o teu melhor, seja protagonista da sua vida e entregue aquilo para o mundo. Então, essas conexões, tanto no papel da líder, que é um papel muito solitário, vamos combinar, né? Quando você está envolvida naquela ambiência, faz todo sentido. Então, a gente não faz nada sozinho. Eu não sou ninguém sozinha, a Jaque não é ninguém sozinha. Então, as conexões, especialmente para quem está na liderança, poder se fragilizar, trocar experiências, é essencial para o crescimento. Então, quando você cresce, quando você transborda, quando você ilumina aquilo ali, tudo ao seu redor é transformado também. Ô, Jaque, tem uma posição que a gente vê, você que trabalha, vocês dois trabalham com mulheres, mas a gente consegue observar o seguinte, e é uma pergunta para você. Que diferença você observa quando o network acontece entre mulheres em cargos de liderança e como é que ela influencia no time, nas decisões e nas estratégias? Olha, eu vou pegar muito exemplo meu, tá? Eu tenho visto, assim, no meu ponto de vista, que normalmente agora, com esse movimento que nós estamos criando, que eu tenho a possibilidade de chegar com uma empresária que tem, às vezes, um potencial até maior do que o meu e ser despida, sabe? Despida de qualquer percepção que as pessoas possam ter e eu posso ser verdadeira na minha dor com aquela pessoa. Olha, eu tô com essa situação na minha empresa, eu sei que você já tá aí no outro ponto e eu percebo assim o quanto que elas trocam esse conteúdo de uma forma assim simples, sabe? Eu realmente quero te ajudar. Eu realmente quero que você esteja no mesmo nível que eu, até maior do que eu. Então, eu observo agora que, dependendo da mentalidade desta mulher, ela realmente vai te puxar, ela vai te alavancar, ela vai te levar num ponto onde ela está, ou até mesmo te funcionar para um ponto que ela ainda não chegou. Te conectar com pessoas que podem te levar para essa outra aba. Então, eu tenho vivido essa experiência. Eu comecei o Café com as CEOs de uma forma assim muito intuitiva, né? Eu falei, nossa, eu queria novas pessoas, eu queria conversar com novas pessoas, eu queria fazer algo diferente, eu não queria estar solitária. E às vezes você é muito buscada para entregar, muito buscada para falar, né? Mas e quando você está querendo? Quem você busca? Com quem você fala? E essa era a minha dor, assim, poxa, com quem que eu posso falar sobre isso? De uma forma que a pessoa não me julgue ou me ache fraca, sabe? Quem que eu posso falar? Eu ficava, assim, com receio dessas pessoas que me procuravam, eu chegar e falar, olha, eu também tenho uma dor assim, assado. O que que eu faço? Então, com esse movimento, o meu negócio, o meu olhar empresarial, ele realmente tomou uma outra proporção. Eu consegui observar, já que quando a gente se conheceu muito, a posição e a postura de que você tinha, e aí você trabalhava com evento, aquela coisa toda. Só que todas as mulheres que vinham perguntar sobre você, que vinham falar pra mim sobre você, a ligação muito delas assim, cara, como é que essa mulher é foda? Como essa mulher, sabe, a sua retidão, o seu trabalho. Então elas não observavam você como PJ. Elas é pessoa física. Falam assim, cara, como é que essa menina faz isso tudo? Olha a percepção dela, olha como é que ela trabalha. Então, assim, e eu via que você estava muito sozinha porque não tinha com quem dividir.
Só que aí eu vou fazer uma pergunta já para Kelly pegando isso aqui. Qual é a sensação quando você fez o protagonista, o primeiro lá em Pernambuco, alugou uma casa de praia, aquela coisa toda. A sensação das mulheres é que quando você vai dividir, como ela queria dividir, às vezes no meio do homem, mesmo a gente, como diria a Alexa que faz 20-25, você acha que é meio como você não pode sangrar num aquário de tubarões? Essa é a sensação de que os homens vão achar que eu sou muito fragilizada, já vão me botar numa caixinha para dizer que, cara, lá vem mulher. É isso? Essa é a sensação? Eu vou utilizar o exemplo do próprio Protagonistas, que você falou, né? O Protagonistas, ele é uma ambiência curada. As mulheres que vão, que entram, que fazem parte desse ecossistema, elas têm que ter um perfil muito específico, né? Então, tem essa frase que eu amo, não sangre tanque de tubarões. Só que lá é um aquário, né, de outra categoria. Então, qual o perfil da mulher que está lá? Um perfil da mulher que é líder, é poderosa, é empresária, é empreendedora, alcançou um certo patamar, mas a gente prepara todo aquele ambiente num formato acolhedor, num formato de que sim, eu preciso me fragilizar, sim, né? Igual ontem no Entre Nós, da Iris. Cada um ali mostrou um pouco de suas vulnerabilidades, porque a partir do momento que eu abro o que eu preciso e mostro minha dor, que se você que tem um remédio é que vai curar, concorda? Sim. Então, é um ambiente preparado. E em relação àquela frase, Jaques, contextualizando, que eu lembrei dessa frase também, e eu fiquei ainda matutando. Eu falei ontem lá no evento, que a gente escuta essa frase. Antes de ser interesseira, seja interessada. Ou seja interessante. Eu fiquei matutando muito, eu fiz nem interessante, nem interesseira. A gente tem que ser interessada, só que interessada de uma forma intencional. Entende? Então, hoje eu procuro ser absolutamente interessado nessas pessoas de uma forma intencional. Mas respondendo a sua pergunta, é isso. É preparar uma ambiência onde todas nós podemos, sim, colocar as vulnerabilidades, as fragilidades, as dores, para ter a força aí de troca, né? Entre uma com a outra. E eu só complementar, em relação a você conversar com homens, com empresários, não é que eu acredito que não é que a gente não queira, mas as nossas dores são diferentes. No meu caso, eu sou mãe, eu tenho um casal de filhos. Então, quando eu falo isso para um homem, que eu tô com muitos desafios, meus filhos estão de férias, então para eu estar aqui, para eu fazer um evento, é diferente. Eu tenho que ter uma rede de apoio muito maior, muito mais ali comigo. E por mais que aquela mulher não seja mãe, ela tem muito mais empatia. Total. E isso distancia um pouco nós em conectar com homens de negócios. Não que, não vou mais falar com ele. Pelo contrário, eu tenho vários amigos, empresários, só que algumas coisas eu não consigo compartilhar, porque ele não vai compreender. Eu acredito que ele não vai compreender aquele meu volume, como resolver, né? Então, eu sempre converso com alguns e, não, Jaque, depois que as crianças dormirem, você volta a trabalhar. E aí eu falo, gente, mas quando eu acho que eu durmo antes deles. Eu vejo essa grande dificuldade dos homens, porque assim, a minha esposa em casa ela é anestesista. Só que um dia, logo que a gente terminou a faculdade, ela falou assim, eu só quero ser mais um no meio da multidão. Então essa loucura, esse TDAH que a gente tem, é muito de, eu sei muito bem o que eu quero. Só que para eu estar aqui com vocês, ela que foi levar a Juju na aula de dança. Quando a gente viaja, que vai para são 3, 4, 5 dias em São Paulo, é ela que leva a menina pro colégio, bota o outro, vai levar pro judô, leva pra ginástica. Então, assim, a gente tem que, toda vez que eu vejo uma mulher que chega num patamar, que está no mesmo patamar que eu entendo que a força dela é 3 vezes maior do que a minha. Porque a minha foi 3 vezes mais fácil. Porque eu não tive que fazer muita coisa do que ela tem que fazer para estar ali. Então, eu consigo entender que a conexão é essa daqui. Kelly, tem um ponto também que eu queria te perguntar, que é o seguinte. Quando a gente vai para os encontros, e aí você vai fazer, a gente pode falar desde encontro das CEOs, da protagonista, e no nosso dia a dia, de todo o network da gente. O que você acha que é mais importante, o crescimento profissional ou às vezes o fortalecimento emocional? Que isso está muito ligado para você exatamente pelo seu
pelo seu primeiro passo do Protagonistas, porque o dela do Café com o CEO foi algo que ela já pegou, pegou as pessoas para conversar já de uma altura, e você pegou o pessoal lá embaixo para trazer aqui para cima. Como é que você observa essa mudança? Você falou da questão da mentalidade e do emocional, certo? Uhum. Eu acho que as duas têm que estar entrelaçadas, né? Bem equilibradas, porque não adianta ter uma bagagem, uma experiência, um background, diplomas, MBAs, doutorados, e ter a minha parte mental fragilizada, a emocional fragilizada, e de repente eu sou uma rocha. Ninguém é, mas vamos colocar assim, né? Bem mais forte, mais segura e tudo, certo? E o que é que agora eu faço com isso? Para onde é que eu cresço? Para onde é que eu transbordo, né? E eu acredito que os dois têm que estar e andar lado a lado. É óbvio que nada vai ser 100% equilibrado, mas os dois têm que andar juntos. E para você, Jaque, quando a gente vai falar sobre as relações que a gente vai ter com as pessoas, o que você acha das suas redes, sendo bem específico na realidade, né? De que forma essas redes de relações e conexões transformou a sua trajetória? Eu estou há pouco tempo com você, mas tudo que você abriu portas aqui em Manaus, que você trouxe pessoas de fora, são pessoas que vão te abrindo o mundo. A última vez que a gente estava em São Paulo, cara, assim, eu vou almoçar com fulano e cicrano, então chega muito fácil com a galera do G4, com a galera da Lila lá. Como é que você observa esse seu background para você chegar onde você chegou hoje no seu evento? Os meninos, quando vocês assistirem, já foi o evento, vocês vão lá nas redes para ver, para você chegar e transformar tudo isso num CEO, num Café com o CEO especial Glamurosas hoje. Essa semana eu estava conversando com o Gabriel e eu falei assim, uma coisa que eu sou muito boa é ter constância. Eu sou muito constante em relação a trabalho. Eu sei onde eu estou querendo chegar. Às vezes a gente pensa que está perdido, mas a gente sabe que aquela fagulha, aquela centelha, ela está ali, ela está acesa. Você só precisa ter outras centelhas para ela se tornar tão grande quanto. E eu me aproximando dessas pessoas é muito naquele ponto de eu mostrar o meu sonho. Eu chego às pessoas com um brilho nos olhos. Olha, eu quero colocar o meu povo no palco. Olha, eu quero colocar o Norte. Eu quero que o Norte seja conhecido. Então as pessoas, elas compram. Como o Guruba falou comigo, elas compram o meu sonho. Porque eu não estou a passeio. Eu realmente quero que as pessoas sejam transformadas através da Empower, através do clube, através do café. Eu quero isso. Porque imagina só, a gente começou um café com 25 pessoas, cada um pagando o seu, e falamos sobre comunicação. Daqui a pouco, no terceiro café já tinha 80 mulheres e zero tráfego. Uma falando para a outra, uma chamando a outra. E daqui a pouco, isso foi se tornando tão grande, montamos um clube, onde as mulheres possam se conectar, fazer negócio, possam cada vez mais trazer relacionamento. Então, essas pessoas, elas vão abrindo outras portas. Porque a todo momento eu estou falando do meu sonho. A todo momento eu estou falando do que eu quero. Não só para mim. Falando, olha, tem essa possibilidade. E isso é muito interessante porque, às vezes, a gente está na nossa bolha aqui e acreditamos que todo mundo tem sonhos parecidos. E um belo dia eu estava conversando com uma CEO e eu falei bem assim, não, o meu sonho da minha filha é ela estudar fora. Maria não quer aniversário de 15 anos, ela quer ir para o Canadá. Então, assim, eu falando isso para ela, ela ficou me olhando, ela falou, nossa, Jaque, eu nunca imaginei isso. Eu nunca me despertou isso. E, assim, financeiramente, ela tá num patamar muito melhor. E ela falou bem assim, cara, tá aí uma coisa que eu nunca imaginei, que eu nunca sonhei para os meus filhos. Muito obrigada. Eu vou começar a pensar nisso, porque também uma oportunidade realmente é essencial. Então, às vezes, numa conversa dessa, você desperta sonhos, possibilidades, você desperta mais do que negócios. Porque enquanto você continua sonhando, você continua vivendo. Quando você para, estagna num sonho, pronto, você não tem. Você vai acordando dia após dia, sem nenhuma intenção.
apenas o fazer. E eu tenho essa chama muito forte. Então, quanto mais eu falo para as pessoas aonde eu quero chegar com o meu povo, mais as pessoas entendem e abrem portas para que isso aconteça. E para ti, Kelly, as relações eu vou ficar mais próximo de você para a gente falar muito sobre isso. A gente sai de Recife, eu era classe média baixa, eu acredito que você também é ali também. E aí a gente vem crescendo. Eu como filho de militar, mudando de cidades e fazendo novas conexões, e você começa aquela história de rodar muito, e aí você vem trabalhando com a Paula Carvalho, veio para a assessoria para o Jeff Podcast, vem para o evento Conexo, daqui a pouco já conhece a galera. Como é que é para você como é que você vê essa tua rede de relacionamento e as suas conexões genuínas com todo o pessoal do Protagonistas e não só do Protagonistas, mas as pessoas que te circulam? Jeff, aí tocou no assunto aqui que eu vou me derramar e abrir meu coração. Quando aprofundei o meu relacionamento com Cristo, com o Senhor, eu venho a cada dia mais entregando a minha vida, entregando os planos, entregando os clientes, entregando absolutamente tudo que está ao meu redor. E eu me coloquei na situação de dizer assim, Senhor, eu já tinha perdido já o controle, o workaholic que eu era, já tinha tido 4 burnouts, eu te falei, né? Doutor, o quinto eu não aguento, o quinto eu vou virar saudade, como é aquela? Né? Camisa de saudade. Camisa de saudade. E aí, eu sabia que eu não podia parar, porque Deus, ele só confia algo incrível às pessoas que estão em movimento, mas eu fiquei, pronto, sendo exata na sua pergunta, sensível àquilo que o Senhor queria me mostrar. Então, eu estava em movimento. Antes, eu fazia só a parte de podcast, né? E Deus me trouxe você, ele me falou que me apresentaria aos amigos dele. Você me trouxe a Jaque, que me trouxe a Tati, que me trouxe a Iris. E trabalhei com a Paula Carvalho, com tantas pessoas incríveis, e eu estava ali sensível ao que é que o Senhor queria de mim. E no primeiro semestre desse ano, eu fui algumas vezes para São Paulo, vim para Manaus, fui para Belo Horizonte, e no final das contas eu fiquei certo, o que é que eu faço com isso? E o Senhor só me direcionou. Então, conhecer vocês, trabalhar com vocês, ter esse privilégio de estar aqui, trazer as protagonistas, né, para estar aqui, é uma resposta de oração. E uma resposta da palavra que ele me deu. Vou te apresentar aos meus amigos. Inclusive, quando ele falou isso, tá certo, querido? Eu fiquei em pânico. Eu digo, eu não quero mais não, Senhor, conhecer mais gente, não. Gente magoa, gente... E não é. Eu sou resultado de uma mesa incrível. E por isso que essa ambiência do Protagonistas foi criada. Já que criou o Clube das CEOs, justamente por causa de uma dor dela. Né? Então, chega um momento que a gente quer furar bolhas. Nós, mulheres que sabemos que nascemos para mais, não é, já? Que a gente não espera. A gente quer daquela mesa que a gente está ir para uma melhor ou uma diferente. Então, eu tinha muita vontade de ir para uma mesa diferente. E olhei para o lado e fiz, poxa, não tem essa diferente. Então, eu crio a minha, porque a protagonista é assim, meu amor. Cria. Entendeu? Então, eu criei a mesa que eu queria. E essa mesa é nacional. Veja que coisa linda, Jaque, líder de um movimento, para você entender que ela é protagonista, não? Protagonista não tem concorrência. Ela abriu as portas no dia da celebração do Clube das CEOs, para os protagonistas falarem. Ela poderia ter levado qualquer pessoa, ela poderia ter o palco para ela, merecido. E ela abriu essas portas. Entender o poder das conexões femininas é de olhar umas para as outras e dizer assim, não, minha amiga, eu quero que as minhas protagonistas vão para o Clube das CEOs, entendeu? Eu já perguntei ela uma vez, ela meio assim, saiu dizendo, eu quero fazer parte. Quanto é desse? Eu quero, faço questão, porque é um investimento melhor na vida que a gente faz, Jeff. São com essas conexões com mulheres feito Jaque, mulheres feito Tati, mulheres feito Iris. E você, meu amigo, você é uma pessoa que veio para a minha vida em formato de cura. Então, que bom que estamos no podcast para poder registrar isso, porque o podcast é perpétuo, né? Você veio na minha vida em formato de cura, de tantas outras, né, não gratas pessoas que passaram pela minha vida, e você veio curar e dizer assim, Elisinha, não é todo homem que é assim, que você pode trabalhar assim, que você pode sentar em mesas de homens como você. Então, muito obrigada a você, Jaque, muito obrigada, minha amiga. Você é uma CEO, você é uma diva, você é uma protagonista, você é gigante, porque você também enxerga
o macro, e não só, eu quero minhas CEOs aqui. Não, você quer suas CEOs no mundo. E eu quero as minhas protagonistas no mundo também. Eu lembro muito bem que dos vários microcosmos que eu já participei, quando eu conheci a Mabian, a gente sempre conversa muito. E ela falando exatamente sobre isso. Quando o Clube das CEOs, ela se encontra com a protagonista, cara, é só um encaixe. Isso. As pessoas precisam de você, quem está lá precisa de você, e quem está aqui precisa dela, e acabou. E todo mundo ganha. Então, a gente está muito acostumado a ser apenas o sol e a gente achar que tudo só tem que rodar ao nosso redor. E a gente esquece que quando os sistemas solares, a gente vai ter toda a galáxia, porque você tem vários sistemas solares, então um só é um, né? E olha só que bacana, vários. Quanto mais a gente potencializa isso, mais impacto a gente gera na vida de tantas outras. Porque, imagina, aqui em Manaus, em população, nós somos 2,5 milhões. Vamos dizer que em mulheres, que nós somos muito mais, né? Vamos dizer que nós somos 1,5 milhão. Nós não vamos conseguir atender todas, né? Não vamos conseguir abraçar todas, mas imagina a quantidade de outras pessoas que vão se conectar e vão se conectando e vão mudando jornadas. Porque ao final do evento, Jeff, muitas mulheres chegam no canto e abraçam e choram e agradecem pela coragem, porque você ter um movimento é você ter coragem. Sim. Não é uma coisa assim para foto, vídeo, não. Você abre um pouquinho o tempo que você tem, às vezes, com a família, com os filhos, com o trabalho, para você fazer um movimento que, muitas das vezes, a parte financeira não é o ponto. Não. É verdade. A grande maioria das vezes não. A grande maioria das vezes não. Então, assim, isso é muito bacana porque você mostra para aquela outra mulher que ela tem um potencial, que ela consegue. Então, assim, eu acho que dentro de todos os relatos que eu já tive ao longo desse 1 ano, nós completamos 1 ano de Café com as CEOs, foi uma CEO que foi no nosso 2º café. Ela é muito linda, assim, é por isso que eu falo, né? Às vezes a gente mostra e a gente sempre vai estar muito bonita, mas ela se sentiu tão bem, confortável, que ela chegou no canto com lágrima nos olhos e agradeceu por eu ter feito aquele café e pelo convite ter chegado até ela, porque ali ela estava rompendo uma dor emocional. Ali ela estava dando um passo de coragem. E se você for analisar, não era o financeiro, não era o negócio, era o interno. Ela precisava de outras mulheres para ela entender o brilho que ela tem. Porque por uma situação de abusos, né, e tudo mais, ela perdeu aquilo, a autoconfiança. Então, isso acabou impactando muito na vida dela. E quando ela viu aquele monte de mulher rindo, né, feliz, a gente sempre faz uma oração antes de começar, porque tudo é dele, para ele. Ela falou, nossa, é aqui o meu lugar. Encontrei pessoas que realmente podem me ouvir, que podem me direcionar, né, que podem me abraçar sem julgamento. Então, é isso que eu acredito dentro do Café com as CEOs, dentro do clube, que a gente tem a oportunidade de trazer o extraordinário dessas mulheres para brilhar. Kelly, tem uma coisa que eu consigo observar, e aí eu só queria que você falasse para mim sobre a solidão de quem está no topo. Porque a gente observa muito assim, a gente conversa muito com as pessoas quando você está ali no meio, e aí você vai se distanciando, Nada, turma, quem está assistindo, a gente não é melhor do que ninguém. Total. Mas simplesmente você vai rompendo algumas bolhas e você vai crescendo. E quanto mais você cresce, menos pessoas para você conversar sobre o assunto. Como é que você observa se existe realmente uma certa solidão no topo? E como é que esses encontros que vocês fazem, você realiza, ajudam a quebrar essa solidão que teoricamente parece invisível, mas toda mulher, para chegar, como a Jaque falou, chegar aqui em cima, tem que deixar o filho em casa, alguém tem que cuidar, tem várias coisas para você poder estar aqui em cima. Acho que o primeiro ponto, eu vou voltar um pouquinho, que é o ponto da coragem. Eu, para chegar aqui no topo, como você mesmo pontuou, e você foi assim incrível, né, na sua reflexão, que a mulher ela precisa de mais esforço, precisa se expor mais, e precisa também de mais coragem. Eu acredito que a mulher ela tem que fechar, às vezes, os olhos. Às vezes não, sempre precisa fechar os olhos para aquela realidade, se ela quiser sair daquilo dali,
para crescer e alcançar novos patamares. Fechar os ouvidos e também seguir, porque o que é que acontece? Eu tenho coragem, eu quero sair daqui, eu vou. Chego no topo. A ambiência da Jaque, a ambiência das protagonistas, eu acredito que são compostas dessas mulheres, né? Porque nem todo mundo que chegou no topo, você escuta muito essas histórias assim, eu da minha família fui que fiz a primeira faculdade, eu fui a primeira a me formar, eu fui a primeira a tal coisa, né? Então, eu preciso encontrar um ambiente onde eu tenho mulheres de um mesmo perfil e onde eu posso acolher essas mulheres e dizer, aqui é o lugar certo para você. Vamos sangrar aqui um pouquinho, vamos se vulnerabilizar aqui um pouquinho e ter a troca. Porque sim, respondendo a sua pergunta, existe solidão no topo, né? Mas quando a gente encontra a mesa certa, quando a gente está na ambiência certa, a gente tem mais coragem ainda de alcançar novos patamares, né? Realizar novos objetivos, fomentar o sonho da outra, que é uma coisa que você falou. Eu queria pontuar, já que você falou assim, eu tinha sonhos, mas eu falo para as mulheres e tudo. Quando a gente verbaliza, né, em palavras ali para as pessoas do nosso lado, a gente está se comprometendo. Exato. Então é uma forma da gente, já falei, já me comprometi, agora eu tenho que alcançar. E quando você fraquejar ali, der aquela, não sei, aí tem outra que faz, não sei não, amiga, vamos embora. Bora, agora você vai. Você falou que ia, eu tô com você, vamos. Eu não sei se você viu um Reels que tá passando muito na internet, que é um jogador de futebol no campo um pouquinho assim, cabisbaixo. Aí chega um amigo dele e faz assim, ó. Levanta a cama, faz assim, ó. Esse aqui que ele faz. Aí o cara que tá assim, daqui a pouco tá assim, ó. O amigo só fez isso. Esguia e levanta o rosto. O cara saiu, parecia que ele tinha tomado algum energético ali, né? Mas... Ô, Jaque, outra pergunta para ti é o seguinte, como é que você cria um ambiente em mulheres CEOs, como é que se sentem, né? Elas se sentem confortáveis para baixar a guarda lá dentro? E quais são a gente até falou já um pouco sobre isso, né? De estar no ambiente certo, todo mundo baixar um pouco a guarda, mas assim, quais são os elementos que você acha que são essenciais para gerar realmente uma confiança e daí você conseguir uma troca real entre elas? Você saber que você é real, você não é um personagem. O personagem uma hora cai. Eu ouvi essa semana da Fran, que é a nossa nova CEO dentro do clube, e ela falou assim, Jaque, meu primeiro encontro com você, quando eu te abracei, eu falei, nossa, eu achava que ela era muito distante, né? E eu falei, é sério? Ela falou, sim, eu achava que era primeiro o staff que vinha, que falava e tudo mais. E quando você me abraçou e você falou, seja bem-vinda, que bom que você está aqui, eu me senti assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque às vezes a internet ela dá a percepção que você é muito distante. Porque às vezes a pessoa acredita que você está no topo. E se você não estiver no topo ou no topo, seja lá como for, se você tem isso dentro de você, que você não é melhor do que ninguém, você talvez conheça um pouco mais, você tem um pouco mais de informação, mas você não tem nada de especial, sabe? Então, eu sempre trabalho muito isso. Assim, eu falei, gente... Tá todo mundo aqui, ó, fazendo de alguma maneira o seu fluxo, né? Então, se de alguma maneira eu consigo também contribuir, amém. Se não, vou estar aqui torcendo, aplaudindo. Então, é isso que eu observo e é o que eu passo para minha equipe, porque não tem como você ter uma equipe diferente do que você. Se é uma pessoa que não consegue ser algo similar, então ela não tem que estar ali. Porque ela não vai levar dessa forma. É claro que cada um tem a sua energia. Você tem a sua, você tem a sua, aquela gargalhada inconfundível, né? Mas a pessoa que trabalha com você, ela vai ver o quanto que você não é inalcançável, o quanto que você não faz distinção de pessoas. Então não tem por que ela fazer isso. Não tem por que acontecer isso. E lá no clube nós temos de todos os níveis, desde a mulher que está ali trabalhando com seus bolos maravilhosos, deliciosos, desde aquela que tem uma franquia que já fatura milhões, mas está todo mundo ali, aprendendo. Seja nos negócios, seja no emocional, seja na vida, está todo mundo ali aprendendo. E uma coisa que eu coloquei foi, se você tiver um coração ensinável, seja muito bem-vinda. Kelly, nesse desafio que a gente está falando muito sobre grandeza, o que você acha das mulheres que ainda têm medo de ocupar espaços mais altos e maiores para a vida delas? Eu dizia que com certeza, procurem mesas como a de Jaque. Procurem ambiências também como a protagonistas. Procurem ambiência como o Grupo W, que foi a minha escola,
né? Eu sempre vou honrar Mila Moura, meu Deus, onde eu for, entende? O medo é natural, né? Mas a gente tem que racionalizar ele e fazer com que o nosso desejo, os nossos objetivos, a nossa vontade seja muito maior do que o medo. Porque o medo te paralisa, né? Então eu não vou deixar o medo me paralisar. Eu vou me juntar com quem pode complementar a minha força, com quem pode complementar a minha visão, com quem pode complementar a minha estratégia, para que o medo fique tão pequenininho e eu consiga realizar aquilo que eu nasci para. A minha brincadeira para vocês é para dizer assim, será que o problema da gente é que a gente não tomou esse tal do remédio do medo porque a gente, ou é um parafuso que caiu, que a gente não tem medo de fazer as coisas e daí a gente segue em frente. Eu tenho muito medo. Não parece. Mas eu tenho muito medo. Todas as vezes que eu vou subir no palco, eu fico com... Nossa, parece que abre um buraco aqui, ó. Só que, sabe o que eu entendi? Se eu não tivesse isso, ia parecer comum. Isso. Entendi. Então, o medo pra gente, ele até pode chegar. E isso é um desafio. Eu tô perguntando porque, assim, ontem até na minha terapia eu tava falando sobre isso. Não sei por que eu não tenho medo. Eu acho que, assim, aí a gente vai falar, terapia pode falar sobre a parte do pai, de estar do lado da coisa. Porque, assim, no máximo, vamos dizer, o Rizieri, a gente já pensando no Conex, ele, cara, e aí a gente paga no passo, o teatro já tá. Eu falei, paga, no máximo que vai acontecer é o nome da gente ir pro Serasa. Acabou! Morre ninguém. Não, cara, você tá entendendo? O primeiro Conex foi eu voltar de Recife, cara, chegar no Teatro Guararapes, 2.500 pessoas, e falar assim, cara, por que eu subo aqui para 2.500 pessoas e na minha cidade eu não consigo lotar um teatro? Entendeu? Então, assim, eu fui forjado de uma forma que eu não tenho medo. E assim, até subir em palco e tudo, não sei se isso é bom ou ruim. É por isso que eu tô dizendo, eu não sei se é um parafuso que de repente caiu ali e eu esqueci de botar de volta e apertar. Mas eu vou. Mas sabe o que eu verdadeiramente creio, Jeff? É que a gente tá debaixo de uma palavra. Você sabe qual é o seu propósito. Então, se você sabe qual é o seu propósito, você sabe o tamanho do impacto que você causa, no sentido mais positivo e abrangente possível. Quando você vê o resultado daquilo, se impactar uma pessoa, você tá feliz, eu conheço teu coração. E cada um de nós aqui sabe quando está debaixo de uma palavra. Então, quando está debaixo de uma palavra, meu amigo, que é o medo perto do Deus que eu sirvo, que eu tenho? Ele é dono de tudo. Se eu fosse, assim, medo, receio, a gente fica. A gente, às vezes, um dia antes do protagonista Zack Spears, estava chorando, não conseguia colocar os cílios. A mulher do filho, vem cá, minha filha. Eu cheguei e disse assim, eu nunca mais vou trabalhar com mulher na minha vida. Terminou o protagonista Zack Spears numa sala, a gente entrou para outra. Vamos estruturar o roteiro do próximo. E estamos indo para Fernando de Noronha, com quase o dobro do número de mulheres. Né? E você vai. Você está intimada. Você não foi convidada, você foi intimada. Né? E eu quero fazer o convite para você estar em Noronha com a gente. Você é meu convidado. Eu quero que você se junte para a gente, que você traga a sua alegria, traga o seu sorriso, traga tudo que você carrega dentro de você, Jeff. Porque você, assim como a Jaque, você é muito iluminado. Você tem um coração que não cabe em si. Meu amigo, eu quero te agradecer por tudo. Você é extraordinário. E que sorte a minha, né? Ser amiga dos amigos de Deus. Oh, meu Deus, obrigado. Meninos, você que gostou desse podcast, você que é mulher, que ainda não entendeu qual é a sua força, ou às vezes simplesmente você ainda não entendeu que aonde você anda não é o melhor lugar. A história de a gente ser realmente a média das pessoas com que a gente convive, esse é o local. Se você mora em Manaus, CEOs, o Clube da CEO, se vocês moram em Recife, protagonistas, mas assim, entre em contato com as meninas porque tem muita coisa que não está só aqui. Elas estão ganhando o Brasil e vão ganhar o mundo, eu tenho certeza. E quando for lá para fora, me chama também que eu vou também, tá bom? Um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.